Mateus capítulo 6. Irmãos, nós estamos no primeiro domingo do ano. O novo ano já se iniciou. Este é o primeiro domingo. E é possível que você tenha feito tantos planos para esse ano. Eu não sei se você entrou nesse ano cheio de planos, cheio de propósitos, cheio de metas. É comum isso, né? Um novo ano, a gente tem metas, alguns com metas. Uma delas que eu tenho já nesses últimos anos, entrado o ano com a meta, é de me alimentar melhor, fazer exercício, e não tem acontecido, né? Algumas das metas nós não cumprimos, né? E a pergunta é, você fez muitos planos para 2020, ou o que você mais vai buscar nesse ano? Quais são suas prioridades? Eu sei que tem gente aqui que tem planos de casar. É possível que alguns casais tenham planos de ter filhos, ou de ter mais um filho. É possível que alguns tenham planos relacionados à carreira. Enfim, é possível que você tenha planos. Agora, podemos incorrer em dois erros. O primeiro deles é não ter prioridades. Nós vamos estabelecer prioridades. É estranho e triste perceber pessoas que não têm prioridades. Você pergunta assim, escuta fulano, o que você planejou para esse ano? Quais são as suas prioridades? O que você vai buscar? E a pessoa diz, não, só mais um ano. Eu vou viver como eu tenho vivido. Vou viver naquela filosofia, daquela música, deixa a vida me levar. E a vida vai levando a pessoa, e ela vai levando. Não tem planos, não tem propósitos, não tem prioridades. Tem gente que não sabe nem por que vive. Por que você vive? Não sei, estou vivendo. É aquela filosofia do trabalho para comer, come para trabalhar, trabalha para comer e come para trabalhar, e não tem prioridades, não tem alvos. É muito triste uma vida sem planos, sem planejamento, sem alvos, sem prioridades. Gente que não sabe para onde está indo, não sabe por que vive, alguns não sabem nem por que existem. Então, incorremos no erro de não termos prioridades. Eu não sei se você tem prioridades. Pense nessa questão. Qual é a sua prioridade para este ano? O que mais você vai buscar? Mas, se alguns caem no erro de não ter prioridades, não ter propósitos, não ter metas, não saber por que vive e o que vai buscar, aqueles que têm prioridades, mas prioridades erradas, aqueles que buscam muito algo, que talvez em si não seja algo pecaminoso ou errado em si, mas que não deve ser a prioridade. E existem muitas vozes dizendo assim, priorize você mesmo. Você tem ouvido isso? Eu tenho ouvido isso. Eu tenho lido muito nas redes sociais, Facebook então, gente até que se diz crente, escrevendo assim, ou compartilha no WhatsApp, priorize você, resolva priorizar você. Outros dizem assim, priorize a sua carreira, priorize a sua carreira. Eu tenho lido frases do tipo, olha, pare de gastar tempo com quem não liga para você, se importe mais com você mesmo, ame mais a você mesmo, priorize a sua vida, priorize a sua carreira. São vozes que ecoam, vozes tão comuns no dia de hoje, você vai ouvir isso nos programas de televisão, muito comum, priorize você mesmo. Então nós incorremos no erro de priorizar o que não deve ser priorizado. E veja, quando eu digo que não devemos priorizar a nós mesmos, é no sentido de não nos colocarmos acima de tudo. Isso é bem comum do humanismo. É o homem como fim de todas as coisas. E a pessoa acha que ela existe, o universo gira em torno dela, isso é humanismo. Não é isso que nós devemos priorizar. A pergunta que fica é, o que então nós devemos priorizar? E a Bíblia responde essa pergunta. Vamos ler juntos, irmãos, o verso de número 33, versículo 33, aqueles que têm a versão revista e atualizada. Vamos ler juntos, leiamos. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mais uma vez, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos orar?
Pai bendito, Pai celestial, mais um ano se inicia, nós somos gratos ao Senhor por isso, pelo ano que se findou, pelo teu cuidado, e na expectativa do salmista, como lemos ainda há pouco no Salmo 65, verso 11, o Senhor que coroa de bondade o ano, essa é a nossa expectativa, que o Senhor coroe mais este ano com a tua bondade. Senhor, nós temos planos, propósitos, quantos deles não são os melhores? E agora, ó Deus, no momento em que a tua palavra será exposta, será pregada, nós pedimos que o Senhor coloque bem no nosso coração qual é a vontade do Senhor, o que devemos priorizar. Nós acabamos de ler que devemos buscar acima de tudo, buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender o que é isso. Ajuda-nos a compreender por que é isso. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender como fazemos isso, através agora da pregação da tua palavra. Não permita que nada nos atrapalhe, ó Deus, de ouvirmos, ó Pai, a tua voz, através da pregação da tua palavra. Que o teu servo que prega não atrapalhe isso. Que os meus irmãos queridos, ó Deus, não divaguem, não tirem a atenção da tua palavra. E ajuda-nos a sermos não apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Tudo isso para a tua glória e para o bem do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, irmãos, nos ensina sobre o que priorizar. E Jesus traz esse ensinamento aqui do verso de número 33, dentro de um ensinamento maior. Jesus está pregando um sermão, é o chamado Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Começa lá no início do capítulo 5, verso 1, vai até o último versículo do capítulo 7. O Sermão do Monte. E neste sermão Jesus trata sobre o reino de Deus, sobre a ética do reino de Deus, como aqueles que são cidadãos do reino de Deus devem agir. Jesus começa, e você conhece certamente muito bem essa passagem lá de Mateus 5, começa com as chamadas bem-aventuranças. Jesus fala sobre bem-aventurados, aqueles que são completamente felizes, aqueles que são pobres ou humildes de espírito, aqueles que choram, que sendo humildes de espírito choram por causa dos seus pecados. Jesus vai falando das bem-aventuranças, de como vivem aqueles que fazem parte do reino de Deus. O reino de Deus, meus irmãos, que será consumado na glória, mas que já está presente. É a tensão do que na teologia bíblica nós chamamos do já e o ainda não. O reino de Deus já está presente, mas ainda não no sentido de que ainda não foi consumado. Nós não vivemos o reino de Deus em sua plenitude, mas pela graça de Deus e em Cristo Jesus nós viveremos, mas ele já se iniciou. Jesus já inaugurou o seu reino. Jesus já inaugurou o seu reino. E aqui no chamado Sermão do Monte, quando uma multidão ouve Jesus, como nós vemos no final do capítulo 7, Jesus prega este sermão. E dentro então desse sermão maior que trata acerca da ética do reino de Deus, Jesus nos ensina sobre o que nós devemos buscar acima de tudo. Podemos buscar muitas coisas, como eu disse, alguns querem casar, outros querem ter filhos, outros querem um bom emprego, outros querem... Não há nada de errado em buscarmos coisas que não são erradas. O problema, meus irmãos, e como falávamos pela manhã, é quando nós priorizamos o que não deve ser priorizado, quando nós desejamos muito, alguma coisa que até em si não é pecaminosa, mas nós colocamos aquilo em primeiro lugar. Eu preciso disso, senão eu não serei feliz. Eu preciso de um filho, senão eu não serei feliz. Eu preciso casar, senão eu não serei feliz. Eu preciso daquele emprego, senão eu não serei feliz. Vejam, o problema não é desejar, o problema é desejar muito aquilo que não deveríamos desejar acima de tudo. Aprendemos então, queridos, com Jesus, o que devemos priorizar. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Irmãos queridos, na mensagem de hoje, nosso desejo, nosso propósito é, através deste texto, responder a 3 perguntas. Primeira delas, qual o significado aqui do reino de Deus? Ou seja, o que é que devemos priorizar? Nós acabamos de ler o reino de Deus e a sua justiça, mas o que significa isso? Então, a primeira pergunta a ser respondida é essa: o que deve ser priorizado e o que é isso que deve ser priorizado? A segunda pergunta que vamos responder à luz deste texto é: como
buscar o reino de Deus e a sua justiça? Ou seja, como priorizar o que devemos priorizar? E a terceira pergunta é: por que devemos priorizar o que devemos priorizar? Então vejam, 3 perguntas: o que priorizar, como priorizar e por que priorizar. Irmãos queridos, respondendo à primeira pergunta, o que devemos priorizar e então qual é o significado disso que devemos priorizar? Acabamos de ler no verso 33, Jesus dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O que devemos buscar em primeiro lugar, o que devemos buscar acima de todas as coisas, é o reino de Deus e a sua justiça. A pergunta, então, que naturalmente vem à nossa mente é: o que significa o seu reino? O que significa a sua justiça? Bom, nós entendemos que o seu reino se refere ao reino de Deus, porque no verso de número 30 ele diz: ora, se Deus veste assim a erva do campo. No verso de número 32 ele diz: pois vosso Pai Celeste. Então Jesus está se referindo a Deus, Jesus está se referindo ao nosso Pai Celeste. Então, deduz-se que aqui é o reino celestial, é o reino de Deus. Nós devemos buscar o reino de Deus, nós devemos buscar a justiça de Deus. E o que significa este reino de Deus e justiça de Deus? Um dos comentaristas que eu li, William Hendriksen, que é muito confiável, ele responde essa pergunta dizendo que buscar o reino de Deus, a justiça de Deus, é reconhecer Deus como Rei em nosso próprio coração e vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus implica, primeiramente, em reconhecer a Deus como Rei em nosso coração, em nossa vida. De fato, querendo o ser humano ou não, querendo você ou não, Deus é Rei. E Deus reina sobre todas as coisas, porque Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas, Ele é o Eterno, o Todo-Poderoso. Mas nós, mesmo sabendo, ou mesmo que alguns neguem que Deus esteja no controle e reine sobre tudo, nós precisamos, como cidadãos do reino, reconhecer que Ele reina em nosso coração, reconhecer que Ele reina em nossa vida. Por isso Hendriksen diz que é reconhecer Deus como Rei em nosso próprio coração e vida e fazer tudo quanto for possível para fazê-lo também reconhecido no coração e vida de outros. Nós devemos reconhecer a Deus como nosso Senhor, como nosso Deus, como aquele que reina em nossa vida, em nosso coração, e devemos fazer de tudo para que outras pessoas também o reconheçam. É por isso que o salmista diz que nós devemos proclamar a salvação do Senhor. Glória e majestade estão diante dele, sim, ele é o Rei, força e formosura no seu santuário. Mas nós devemos, irmãos, fazer conhecida a salvação do Senhor por todas as terras, todas as famílias dos povos. Então, irmãos, buscar o reino de Deus e a sua justiça significa tê-lo como nosso Rei, e significa fazer de tudo para que outras pessoas também o tenham como Rei, porque de fato Ele é Rei. Hendriksen complementa dizendo: no coração e vida de outros, em toda a esfera da vida, educação, governo, o comércio, a indústria, a ciência, em tudo. É por isso que na nossa vida nós não podemos dicotomizar entre sagrado e profano, entre o que é sagrado, o que é secular, entre o que é de Deus e o que não é de Deus. No momento em que eu pertenço a Deus, buscar o reino de Deus e a sua justiça significa que tudo tem a ver com Deus. O meu casamento, a forma como eu educo meus filhos, como nós lemos ainda há pouco em Deuteronômio 6, a forma como eu trabalho, para quem eu realizo o trabalho, por que eu realizo o trabalho, o meu lazer, o culto que eu presto, tudo tem a ver com Deus, tudo tem a ver, o meu relacionamento com as outras pessoas, o meu interesse em relação às outras pessoas, tudo tem a ver com a glória de Deus, tudo tem a ver com em ter a Deus como Rei em minha vida, em reconhecer a sua soberania na minha vida e fazer de tudo para que os outros também reconheçam, porque Ele merece ser glorificado por todas as nações, por todos os povos. Isso significa buscar o seu reino e a sua justiça. Se você tem a Bíblia de Genebra, você vai notar que na nota a respeito deste versículo 33 diz
que devemos fazer do governo soberano de Deus e do correto relacionamento com Ele a mais alta prioridade da nossa vida. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça é buscar a Deus acima de tudo, é levar acima de tudo, é fazer do governo soberano de Deus o correto relacionamento com Ele a mais alta prioridade da nossa vida. Um comentarista chamado Hineker, no comentário Esperança, ele resume isso dizendo que reino dos céus, ou reino de Deus, é o domínio de Deus, a presença de Deus. De forma, querido, que buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, é buscar a Deus em primeiro lugar, é buscar os interesses de Deus acima dos meus interesses, primeiro do que os meus interesses, é fazer planos, por exemplo, buscando qual é a vontade de Deus, não qual é a minha vontade. Foi assim que você fez planos para este ano? Buscando saber qual é a vontade do Senhor, buscando glorificar a Deus, pensando como Deus será mais glorificado na minha vida. Buscar a Deus, buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, é buscar ao próprio Deus acima de tudo, é viver para Ele. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é ter prioridade, Deus ter prioridade na nossa vida. É viver para Ele, para a glória dEle. O apóstolo Paulo, só para citar alguns versículos escritos por Paulo, lá em Filipenses 1:21, ele diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Viver é Cristo. Paulo está mostrando o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, é viver para o Senhor. Lá em Romanos 14:8, Paulo diz: se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Se vivemos para o Senhor vivemos. Isso tem a ver com buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E o mesmo apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 10:31, que nós comentamos pela manhã, ele escreve: porquanto quer comais ou bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Isso, irmãos queridos, tem a ver com buscar em primeiro lugar o reino de Deus, fazer tudo para a glória dEle. Mas não é Paulo o maior exemplo do que significa buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus Cristo é o maior exemplo e o exemplo perfeito. Veio a este mundo para salvar o seu povo em obediência à vontade do Pai. Disse que a sua vida era fazer a vontade do Pai, que a sua comida, a sua bebida era fazer a vontade do Pai. Viveu a vida aqui fazendo a vontade do Pai, morreu, entregou a sua vida fazendo a vontade do Pai. Chega ao ponto, num momento de profunda angústia e aflição, como homem que ele era, de dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele complementa: contudo, seja feita a tua vontade. Jesus Cristo, irmãos queridos, o varão perfeito, Ele é o exemplo e deu o exemplo do que é buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, acima de tudo. Então, irmãos, no entanto, temos a tendência de não buscar em primeiro lugar o reino de Deus, não é verdade? Você não luta com isso? Nós temos a tendência, irmãos queridos, de priorizar, de buscar em primeiro lugar não o reino de Deus e a sua justiça, mas os nossos próprios interesses. Nós temos a tendência de priorizar a nós mesmos, buscando conforto, buscando uma vida mais tranquila. Isso nos leva então a buscar conforto. Por vezes, isso nos levará a buscar, a priorizar coisas, ao invés de priorizar a Deus, ao invés de priorizar ao Senhor. E Jesus, conhecendo o coração do homem, como ele conhece e como ele conhecia, ele diz as seguintes coisas, conhecendo essa nossa tendência à idolatria. Vejam o que ele diz no verso 19. Olha aí, verso 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Este verso 33, que nós lemos, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, está profundamente ligado ao verso 19. Lembremos-nos, Jesus está pregando um sermão, e dos versos 19 a 34, as ideias estão muito ligadas. Então Jesus, quando ele diz, buscai, pois,
em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, isso tem a ver com o que ele disse antes no verso 19. Jesus está dizendo: não busquem, não priorizem coisas, parem de viver acumulando coisas, parem de viver achando que a segurança e a felicidade está em coisas, está em tesouros materiais. É o que Jesus está dizendo. Conhecendo o coração do homem que é tendencioso à idolatria, Jesus está dizendo: não ajuntem para vocês tesouros na terra. Por quê? Porque isso passa. Não acumulem para vocês tesouros na terra. Conhecendo, irmãos, o nosso coração tendencioso à idolatria, vejam o que ele diz no verso 21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Sabe uma forma da gente identificar onde está o nosso coração, onde está o nosso tesouro? Verificando, avaliando, pensando sobre as nossas prioridades, sobre o que você resolveu mais buscar, ou o que você mais está buscando neste ano, e o que mais você buscou no ano passado. Onde está o teu tesouro? Onde está o teu coração? E o que mais você tem buscado? O que na sua mente, pense comigo, o que é que na sua mente, o que a sua mente traz, quando você pensa assim: tal coisa é que dá verdadeira segurança, tal coisa que dá verdadeira felicidade. Uma conta bancária abastada, um emprego com um salário alto. O que vem à sua mente quando você pensa: isso que vai me dar verdadeira segurança, satisfação e prazer? E você vai entender o que o seu coração reconhece como tesouro. Então Jesus diz: não acumulem, não vivam para acumular coisas, não vivam para juntar coisas, não coloque o coração de vocês em coisas. Não pratiquem a idolatria. Onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Conhecendo, irmãos, o nosso coração que é cobiçoso, vejam comigo o que ele diz no verso 22. Vamos ler juntos? Leiamos. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Vamos ler o 23 também. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grande trevas serão. São os olhos a lâmpada do corpo. O que Jesus está dizendo aqui? Onde você está colocando os seus olhos? Ou seja, o que você tem desejado. Depois de dizer: não acumulem tesouros na terra, parem de viver acumulando tesouros na terra, Jesus agora está dizendo: cuidado com o que você deseja. Em que você está pondo os seus olhos? Quais são os teus desejos? Irmãos, pela manhã também nós falávamos sobre isso, sobre os desejos, o que mais nós desejamos. E um desejo, como disse anteriormente, pode não ser pecaminoso em si, mas é quando nós desejamos muito, quando nós buscamos em primeiro lugar um desejo que não é glorificar a Deus, não é viver para Deus, e aí vai se tornar um ídolo, vai se tornar um desejo idólatra. Alguns desejos que não são maus em si mesmos, tornam-se desejos idólatras. Nossos desejos podem nos levar à luz ou nos levar às trevas. O que é que mais você tem desejado? Então Jesus, conhecendo o nosso coração, ele diz: não vivam acumulando coisas, não vivam para as coisas, não vivam dando vazão para os desejos. Conhecendo, irmãos, a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança em Deus, olha o que Jesus diz, verso 25: por isso vos digo. Isso está ligado ao que ele vem falando desde o verso 19. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Irmãos, tem gente que vive para comer, tem gente que vive com os olhos apenas nas coisas materiais. O que será que eu vou comer? Será que amanhã vai ter comida? O que será que eu vou vestir? Tem gente que, ao invés de depositar a confiança no Senhor, acha que tudo depende de si mesmo. E veja, Jesus não está nos ensinando a vivermos uma vida de ociosidade, dizendo: Senhor, dá-me o pão de cada dia, eu vou ficar aqui dormindo, vou ficar na rede o dia todo. Não, não é isso. O que Jesus está dizendo é: não coloquem a confiança
em vocês mesmos? Conhecendo o nosso coração, a nossa falta de fé, de confiança em Deus, é isso que ele está dizendo. Olhe comigo o verso 28. Jesus diz: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Por que vocês estão ansiosos com relação à comida? Por que vocês estão ansiosos, inquietos em relação à vestimenta, à roupa? Versos 31 e 32. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. É assim que você tem vivido ansioso. Como será amanhã? Será que eu vou ter saúde? Será que eu vou ter emprego? Como será? Como é que vai acontecer? Será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Irmãos, isso revela um coração que não confia no Senhor. E Jesus, conhecendo o coração do ser humano, ele diz todas essas coisas. Verso 34, mais uma vez Jesus censurando contra a ansiedade. Portanto, não vos inquieteis, é a mesma ideia, não andem ansiosos com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Quantas vezes, por falta de confiança em Deus, não conseguimos viver o hoje? Ficamos só pensando naquilo que nem aconteceu e que provavelmente nem vai acontecer. Ficamos ansiosos e preocupados. Falta de confiança em Deus. Então, meus irmãos, Jesus nos ensina sobre isso. O que é que devemos buscar acima de tudo? O reino de Deus e a sua justiça. Devemos buscar acima de tudo a vontade de Deus, o próprio Deus, ao invés de buscarmos os nossos desejos, que por vezes são egoístas, são idólatras, e alguns até pecaminosos, ou se tornam pecaminosos quando colocamos acima de tudo. Segundo lugar, vamos responder a segunda pergunta. A segunda pergunta é: por que devemos priorizar, por que priorizar o reino de Deus? Desculpa, meus irmãos, a primeira pergunta é o que priorizar? E é o reino de Deus. A segunda pergunta é como priorizar o reino de Deus? Como devemos priorizar o reino de Deus? Jesus responde como devemos priorizar o reino de Deus. Olhe comigo o verso de número 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Irmãos, este buscar, pois, em primeiro lugar, esse buscar, ele é um sentido, o verbo aqui é colocado como um sentido de continuidade. Não significa que, eu busquei ao Senhor hoje, está tudo bem, basta, chega. Esse buscar, esse texto pode ser traduzido da seguinte forma: buscai continuamente, continuem buscando o reino de Deus e a sua justiça. Buscar significa buscar constantemente, significa um estilo de vida. Eu estou aqui buscando ao Senhor, muito bem, e amanhã eu continuo buscando ao Senhor, eu continuo buscando os interesses do reino, ao realizar o meu trabalho, ao me relacionar com as pessoas, dentro de casa, eu continuo buscando glorificar a Deus, eu continuo buscando o reino de Deus, os interesses do reino de Deus, a justiça de Deus, percebem? Então, como buscar? Com constância, com continuidade. De que forma buscar? Com prioridade. Buscai, pois, em primeiro lugar. Não é buscar de qualquer jeito, não é dizer assim, se der eu faço. É buscar com prioridade, é colocar a nossa máxima atenção, o nosso máximo empenho, é buscar exclusivamente. Se você observar bem, Jesus no verso 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Como buscar o reino de Deus? Com constância, com continuidade, com prioridade, com exclusividade. Tem gente que diz assim: não, eu busco o reino de Deus, mas eu busco também, na mesma medida, o meu reino, os meus interesses. Não, não pode.
Porque ou você vai agradar a Deus ou você vai agradar a você mesmo. Aliás, se você tentar servir outros deuses junto com o Senhor, você já não estará agradando a Deus. Lembram-se do que diz Êxodo 20, verso 3: não terás outros deuses diante de mim. Significa que você buscar os seus interesses acima de tudo, ou junto com os interesses de Deus, já significa que você está tendo um outro Deus diante do Senhor, ou seja, você mesmo. Ou você busca em primeiro lugar a vontade de Deus, ou você vai estar buscando a sua vontade. As duas coisas ao mesmo tempo não é possível. Buscar a vontade de Deus, por vezes, vai ser buscar algo que não é a sua vontade. Por vezes vai ser algo contrário à sua vontade. Por vezes a vontade do Senhor vai ser algo que você não se agrada. Porque tem a ver com você mortificar a sua carne, você colocar os seus interesses em segundo, terceiro, em último lugar. Tem a ver com você amar aos outros como você ama você mesmo. Tem a ver com você amar a Deus mais do que você ama a você mesmo. Eu creio que esse é o grande desafio para nós. Amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós lemos ainda há pouco Deuteronômio 6. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua força. E Jesus diz lá em Mateus 22, 37, amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E, em outras palavras, amar ao Senhor sobre todas as coisas. E Jesus ainda complementa, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Buscar o reino de Deus, meus irmãos, por vezes vai ser um confronto com o nosso reino, com a nossa vontade, com a nossa justiça. É assim que nós buscamos o reino de Deus. Terceira pergunta, meus irmãos, depois de respondermos o que é o reino de Deus e como priorizar o reino de Deus, nós vamos responder por que devemos priorizar o reino e a justiça de Deus. Por quê? Sabe por quê, meus irmãos? Porque, em primeiro lugar, é uma ordem. Novamente, verso 33, Jesus diz: buscai. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Esse buscai é uma ordem do Senhor. Jesus não está dando um conselho. Jesus não está dizendo, olha, se você quiser. Ele está dizendo, faça. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É uma ordem do Senhor. É uma ordem do Senhor buscar o seu reino e a sua justiça. Significa que não buscar o reino e a justiça de Deus acima de tudo é pecar. Quando eu busco os meus interesses acima dos interesses do Senhor, eu estou pecando, porque eu estou tendo um outro Deus diante dele, eu estou servindo ao outro Deus, a um ídolo que sou eu mesmo. Quando eu busco os interesses de alguém, quando eu coloco o meu coração em coisas, em pessoas, eu estou pecando contra Deus, eu estou servindo outros deuses, eu estou praticando a idolatria. Então, nós devemos buscar ao Senhor, devemos buscar o seu reino, a sua justiça em primeiro lugar, porque esta é a vontade do Senhor, porque Deus nos criou para isso, porque Ele merece isso, Ele merece ser servido, Ele merece ser glorificado, Ele exige isso, porque Ele é Deus, porque Ele nos fez e dele somos. Então, sim, irmãos, um novo ano acabou de se iniciar, e nós devemos ter como propósito buscar ao Senhor, os interesses do Senhor, a glória do Senhor acima de tudo, porque essa é a vontade dEle, porque Ele manda, porque Ele merece. Segundo lugar, devemos buscar priorizar o reino do Senhor, porque priorizar o que é errado vai nos levar à insatisfação, vai nos levar à frustração, vai nos levar à ansiedade. Não priorizar a Deus não significa não priorizar nada. Não existe alguém que de fato não sirva a ninguém ou a nada. A quem você serve? Não, não sirvo a ninguém. Serve sim. Talvez você não esteja reconhecendo. Talvez você sirva você mesmo. Talvez você sirva a uma empresa. Talvez você sirva os desejos da sua carne, a vícios, eu não sei. Mas alguém nós estamos servindo. O ser humano é um ser adorador. Mesmo um ateu que diz que não adora a Deus, alguma coisa ele adora. Mesmo aquele que diz que não adora nada, alguma coisa ele adora. Talvez a si mesmo, talvez a ciência, talvez hobbies, talvez entretenimento, mas alguma coisa ele serve. Ninguém vive sem servir a nada. Ainda que ele sirva a ele mesmo, alguém ele serve.
Deixa eu dizer uma coisa que eu tenho enfatizado aqui. Um ídolo, um falso Deus, não tem poder para satisfazer. Um ídolo, um falso Deus, não tem poder para dar verdadeira satisfação. Sabe o que vai acontecer quando você serve um ídolo? Você vai se frustrar, você vai ficar ansioso. E é o que de fato acontece. Voltemos aqui para o verso 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. A pessoa acumula para ela mesma tesouros na terra. O ladrão pode roubar, a traça pode corroer, a pessoa pode ficar doente, a pessoa pode perder tudo, o governo pode confiscar tudo. Lembram-se em 1990, mais ou menos, eu era adolescente, mas eu me lembro disso. Gente que tinha dinheiro, gente que havia vendido fazenda, casa, empresa, depositado dinheiro. Aí veio o governo, época do governo Collor, confiscou. Gente que pegou uma arma e pôs na boca e atirou. Quanta gente se matou, quanta gente se enforcou, quanta gente se desesperou, porque perdeu aquilo que era um Deus para eles, seu dinheiro, as suas posses. Irmãos queridos, como a nossa vida é instável, como pode se perder tudo, uma enchente, um temporal, como pode se perder tudo do dia para a noite, como pode se perder tudo por causa da doença, por causa de acidente, por causa de erros, por causa dos outros. É muito instável. Colocar o nosso coração nessa vida, nas coisas dessa vida, em coisas materiais, em pessoas, é estarmos fadados à frustração, à ansiedade, ao medo, à tristeza, porque o ídolo não pode satisfazer. Verso de número 24. Verso de número 24. Jesus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Idolatria é algo frustrante, porque por mais que você queira agradar a Deus, se você está priorizando outros, você não vai agradar a Deus. E você não vai agradar a si mesmo no final das contas. Verso de número 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que é vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que é vez de vestir. Olha o que Jesus diz: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? A vida, meus irmãos, é mais do que comida. A nossa vida é mais do que roupa. A nossa vida é mais do que comida. Como eu disse, tem gente que trabalha para comer e come para trabalhar, e trabalha para comer e come para trabalhar, e fica nesse ciclo. A vida é mais do que isso. Viver assim é frustrante. Os irmãos se lembram da exposição de Eclesiastes que tivemos há algum tempo? O autor de Eclesiastes, não sabemos com certeza se foi Salomão, é bem possível. Ele chega a dizer que no final tudo é vaidade, tudo é como uma névoa, é correr atrás do vento. Um sujeito que teve muita prata, muito ouro, muito dinheiro, muitas mulheres, muitos cavalos, um homem que, diz a Bíblia, aquilo que ele olhava e ele desejava, ele tinha. Ele chega ao final da vida e diz: tudo é vaidade. Sem Deus, sem considerar a Deus, tudo é vaidade. É frustrante, é triste. Por que, meus irmãos, priorizar a Deus? Porque não priorizar a Deus é ser levado à frustração, à ansiedade. Terceiro lugar, por que priorizar a Deus, o reino de Deus e a sua justiça? Porque, irmãos, o próprio Deus, priorizar a vontade de Deus, diferente do que coisas que passam, tem peso eterno. Quando nós investimos em coisas, nós estamos investindo naquilo que vai acabar, naquilo que o tempo vai fazer corroer, apagar, naquilo que o ladrão pode roubar, naquilo que pode simplesmente ser destruído. Agora, quando investimos em coisas espirituais, isso tem peso eterno. Você correr, trabalhar e conquistar um carro, por melhor que seja, um dia esse carro vai ser só uma lata velha, enferrujada. Você investir no reino de Deus, glorificar a Deus,
levar a palavra do Senhor, ver pessoas serem convertidas pela graça do Senhor, isso tem peso eterno. Nós não estamos falando de coisas efêmeras, passageiras. Nós estamos falando de coisas concretas, eternas. Priorizar a Deus e priorizar o reino de Deus é priorizar coisas que são eternas, que ninguém pode roubar, que ninguém pode tirar de nós. Coisas materiais são passageiras, como nós vimos no verso 19, coisas espirituais são eternas, como nós vemos no verso 20, olhe comigo, o verso de número 20, diz Jesus: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. No que é que você tem investido? O que é que você tem priorizado? O que é que você tem mais buscado? Coisas efêmeras, coisas passageiras, coisas que um dia não vão existir? Ou você tem investido naquilo que é eterno? Naquilo que tem peso eterno? Investir no reino de Deus é buscar ao Senhor, e é buscar fazer o Senhor ser conhecido por outros. Já parou para pensar no que é isso? Você levar pessoas a Cristo, isso tem peso eterno. Então, meus irmãos, nós aprendemos nesta noite o que é que devemos priorizar. Eu não sei se você leu a mensagem pastoral do boletim, do Paul Tripp, traduzida pelo pastor Tiago Zambelli, lá do site Toda Elohim, sobre vivendo sua melhor vida. Eu coloquei esse artigo aqui pensando na mensagem desta noite. Paul Tripp, ao falar de viver a nossa melhor vida, ele fala que uma melhor vida é vivida quando nós buscamos amar a Deus sobre todas as coisas, quando nós buscamos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, quando nós buscamos o tesouro celestial, aquilo que é eterno, quando nós focamos no caráter. O que você tem priorizado? O que você resolveu buscar acima de tudo neste ano? Deixa eu dizer uma coisa para você e encerrar essa mensagem. Resolva, em nome de Jesus, não somente para 2020, mas para o resto da sua vida, buscar Deus sobre tudo, buscar o reino de Deus sobre tudo, buscar a justiça do Senhor sobre todas as coisas. Sabe por quê? Porque Deus vai cuidar de você. Eu não poderia encerrar sem ler as palavras do Senhor. Verso de número 26, Jesus diz: observai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Olha o que Jesus pergunta: porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Você não acredita que você vale mais do que um pardal? Se o nosso Pai Celeste, que é perfeito, que é bom, que nos ama, alimenta as aves, Ele não vai cuidar de você, não? Olha o que Jesus diz no verso 28. Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. O Deus Todo-Poderoso, que veste a erva do campo, o lírio, não vai providenciar roupa para nós? O que o Senhor está nos ensinando é, ao invés de viver buscando acima de tudo, satisfazer as suas necessidades básicas, viva acima de tudo buscando satisfazer ao Senhor. E mais uma vez, irmãos, Jesus não está ensinando o ócio, a preguiça, a inércia. Jesus está dizendo: trabalhe, faça a sua parte, mas não confiando em você acima de tudo, não colocando isso como principal. Viva, trabalhe, mas fazendo tudo para a glória de Deus. E faça isso e Deus vai cuidar de você. Você acredita nisso? Você acredita que Deus é o Deus da providência? Você acredita que se você resolver viver para Ele, viver para a glória dEle, Ele vai cuidar de você? Pois acredite, porque Deus vai cuidar de você. Ele é o Deus da providência. Alguns anos, quando eu tive convicção do meu chamado pastoral, e eu trabalhava, eu tinha em meta uma carreira, eu entendi, eu acreditei. Eu não sabia o que aconteceria. Eu não sabia onde eu iria pastorear. Mas eu acreditei e eu resolvi
não trabalhar mais para juntar coisas. Eu tinha comprado um carro novo, zero, acho que nunca mais vou fazer isso. Trabalhava, era solteiro, tinha um bom salário, numa ótima empresa, o encarregado querendo que eu fizesse engenharia, mas eu entendi que Deus estava me chamando para o ministério, que Deus estava me chamando para o ministério da palavra. E eu entendi que Deus nunca me deixaria passar dificuldades. Eu me lembro, irmãos, que depois de um tempo, aí eu disse isso para o encarregado, que eu tinha um chamado, e logo em seguida o chamado da empresa foi para me dispensar, né? Depois de quase 10 anos de empresa, fui dispensado, porque ele disse, olha, você disse que tem um outro propósito de vida, e eu fui servir numa congregação pequena, sem recursos financeiros, e para mim já foi um choque, porque eu sempre tinha, ao longo de toda a época de trabalho, desde os 14 anos, e isso eu já estava com mais de 24, estava com 25 anos, estava acostumado a dar dízimo, da oferta, e eu passei a depender dos dízimos e ofertas. Irmãos, não têm ideia como aquilo foi humilhante para a minha vida. Agora eu dependo da oferta dos irmãos da igreja, do que os irmãos dão na igreja, e naquela época nem isso tinha, porque era uma igreja muito pequena, eu tive que começar a dar aula, e Deus me sustentou. Depois casei, veio a Ana Luísa, a coisa complicou ainda mais, e tinha vez que eu fazia as contas, falei, e agora, como é que vai ser esse mês? Aí tocava o telefone, eram os encarregados lá dos cursos do Senai, lá da Vila Leopoldina, diziam, olha, tem mais uma turma para você dar aula. E quando a coisa ia apertando, olha, tem mais uma turma para você dar aula. E foi assim. Irmãos, nunca faltou. Nunca faltou. E Deus tem até hoje me sustentado. E eu não quero dizer que buscar o reino de Deus acima de tudo, é você deixar o seu emprego, a sua carreira, para viver no ministério, para ser um missionário. Nem todos são chamados para isso. Mas é viver a sua carreira para a glória de Deus. Se você for um engenheiro, se você for um professor, um médico, um mecânico, diarista, seja o que for, faça isso para a glória de Deus. Não acima de tudo pelo salário, não para juntar tesouros, mas para que Deus seja glorificado e para que a obra do Senhor cresça e para que outras pessoas ouçam acerca do Evangelho maravilhoso de Cristo. E eu vou dizer uma coisa com toda a certeza do meu coração: o Senhor vai te sustentar naquilo que é básico, a comida e a roupa. Deus vai te sustentar.